Olá pessoal, estamos aqui mais uma vez, mais uma semana, espero que vocês tenham passado bem durante essa semana e espero que vocês tenham gostado do primeiro episódio, a gente fez com muito carinho e a ideia é a gente continuar nossa linha de raciocínio aqui no capítulo 2 do livro de Jonas. Mais uma vez eu reforço a ideia, pausa o vídeo na leitura que a gente teve do capítulo, leia você mesmo antes de ouvir a discussão, antes de ter suas ideias, anote suas perguntas e tudo, porque talvez muito do que você anotar e tiver de dúvida, a gente também teve, vai falar um pouco, mas sempre tem isso em mente de que é muito mais importante que você leia o texto do que você assistir o vídeo, e enfim. Então, dentro do peixe, Jonas orou ao Senhor seu Deus e disse: Em minha angústia clamei ao Senhor, e ele me respondeu. Gritei da terra dos mortos, e tu me ouviste. Nas profundezas do oceano me lançaste, e afundei até o coração do mar. As águas me envolveram. Fui encoberto por tuas tempestuosas ondas. E então eu disse: Tu me expulsastes de tua presença. E, no entanto, olharei de novo para o teu santo templo. Afundei debaixo das ondas, e as águas se fecharam sobre mim. As algas marinhas se enrolaram em minha cabeça. Afundei até os alicerces dos montes. Fiquei preso na terra, cujas portas se fecharam para sempre. Mas tu, ó Senhor, meu Deus, me resgataste da morte. Quando minha vida se esvaía, me lembrei do Senhor, e minha oração subiu até em teu santo templo. Os que adoram falsos deuses dão as costas para as misericórdias de Deus. Eu, porém, oferecerei sacrifícios a ti com cânticos de gratidão, e cumprirei todos os meus votos, pois somente do Senhor vem o livramento. Então o Senhor ordenou que o peixe vomitasse Jonas na praia. Beleza, a gente chega no capítulo 2 com um fato que é no mínimo cômico, assim, né? Porque não só, apesar de não ser a grande ênfase do livro de Jonas, a ideia do peixe, ele só aparece em 2 versos, a gente tem uma oração que é feita de dentro da barriga de um peixe. Então, já começa a comédia por aí, né? Mas essa oração é uma oração extremamente interessante. Ele segue um modelo de uma oração de um justo, né? E um justo que ora em relação ao que um ímpio fez em relação a ele, mas ele vai orando, ele segue a sua oração, agradecendo a Deus, na angústia, clamei ao Senhor, ele me ouviu e tal. E daí ele tem vários detalhes no interior dessa oração, que basicamente o capítulo 2 é a oração de Jonas. E ele vai descrever como que ele se sente nesse contexto e tudo mais. E daí acho que a gente pode ir discutindo. Para desempatar, para roubar um comentário seu que você fez antes, esse paralelo é legal com algumas orações de salmos também, né? Então, total. Que você comentou. Então é bacana pro ouvinte, se quiser dar uma pausa agora, ver algumas orações de salmos para pegar esse padrão que você comentou, que acho que vai ter muito valor também, né? Sim, que é essa oração de um justo orando por algo que foi feito com ele por conta de um ímpio, né? E é legal isso, né? Porque dá essa ideia de como se ele fosse uma vítima, né? Mas assim, de quem? Exatamente. E já começa legal por aí, né? Porque logo no começo da oração, e Jonas é um cara de palavras bonitas, né? Ele diz assim: em meu desespero eu clamei ao Senhor, ele me respondeu. Mas a grande ironia é que quando pediram pra ele clamar pra Deus, no primeiro capítulo, ele não clama, né? Sim, exato. O outro lance que a gente falou um pouco no capítulo 1, que aqui começa destacando essa questão de outra baixa, né? No sentido de, ele foi no sentido geográfico de um lugar mais baixo do que ele estava, ele foi pro porão do barco, e agora, mais uma vez, ele tá indo para um nível um pouco mais abaixo da fuga e de tudo que ele tá vivendo, que é no fundo do mar ou ali dentro do peixe, né? Então ainda reforça ainda mais essa questão que a intensidade da fuga dele tá cada vez ficando maior, né? E isso é perceptível, até cinematográfico, assim, a escolha. A poesia, ela tem essa função, eu acho isso muito bonito a gente ver na Bíblia. A mudança de tom de um capítulo para o outro, pelo fato de ser poesia, mas também pelo fato das escolhas que são feitas em relação às imagens que vão descrever essa fuga. Então, óbvio, a gente, pela história, e tem toda a questão que a gente não precisa nem entrar, do peixe e tudo mais, mas de alguma forma essa estadia dele na barriga do peixe não é muito diferente
de uma imagem de uma certa sepultura, né? Porque que ele vai descrevendo, e não parece ter muita distinção entre a barriga do peixe, o fundo do mar e a sepultura. Todos esses elementos eles estão juntos e vão ficando cada vez mais fortes. Daria para demonstrar isso. Bem rapidinho, eu só queria destacar esses detalhes. Quando ele fala no verso 3, me lançaste no profundo. Quem lançou, né? É uma grande questão. Mas me lançaste no profundo, no coração dos mares. Então ele chega ao coração do mar. E daí a corrente das águas me cercou. Todas as tuas ondas e as tuas vagas passaram por cima de mim e tal. Aí depois ele vai falar de algas que se enrolam na cabeça, então é uma progressão. Ele é lançado para o fundo do mar, para o coração do mar, e daí correntes cercam ele, daqui a pouco tem algas sobre a cabeça dele e tal. Então a imagem vai ficando cada vez mais forte para representar essa intensidade, né, dessa fuga ou dessa morte de Jonas também. Isso é interessante, né? Porque até a escolha de palavras que ele usa dá a impressão que ele foi quase que engolido, né, pelas entranhas da terra, assim. Que ele está na sepultura, no ventre da terra, e essas palavras, né, essa coisa da terra engolir, até depois o peixe vomitar. Em outros lugares na Bíblia, essas são figuras de julgamento, De né? juízo. Então é interessante, tipo, pensar que Jonas, apesar de ter sido chamado para levar juízo para um povo, ele também está passando por tipo, uma situação que envolve aspectos semelhantes. Tem um ponto que você destacou no comentário que a gente fez em relação ao templo, que acho que faz super sentido pra mim, eu ia falar agora, mas como no meu comentário, se você quiser falar Como a minha consciência acho que pesou, seria legal pode você falar. falar agora. Como a minha consciência pesou, Não, já roubei pra de quem dois. não sabe, a gente ficou quase 2 horas discutindo aqui antes de começar a gravar, então por isso que, né, a gente tá meio... Episódio 2, take 4, tentativa de consenso, 10. Não vou roubar, gente, parei. Vai, Eric, Mas, fala você. não, mas Errado, tem um errado. aspecto muito legal no verso 4, né? Onde ele diz assim, né, nessa poesia dele: eu disse, eu fui expulso da sua presença, contudo, olharei de novo para o teu santo templo. Acho que tem 2 pontos. Primeiro é que ele fala que ele foi expulso, né? É um passivo que, tipo, coloca a responsabilidade em Deus, né? sobre alguém, e se é uma oração a Deus, fica implícito uma culpa Exato, que é sua. exato. Né? Só que, na verdade, enfim, é muito óbvio que ele se colocou nessa situação, né? Então é engraçado essa vitimização. Mas o mais interessante pra mim é como ele deixa implícito que a fuga dele, e ele enxerga a presença de Deus estando no templo, né? Que é uma coisa muito natural, inclusive, né? Tipo, pra religião israelita daquela época. E quando ele escolhe fugir, ele, na verdade, está fugindo da presença de Deus no templo, né? E aí, quando ele faz a oração, ele entende que a oração está subindo para Deus no templo. Só que tem uma grande ironia aqui, porque ao mesmo tempo que Jonas está, tipo, limitando a presença de Deus para o templo, o capítulo inteiro e o livro inteiro, na verdade, mostra a atuação de Deus em todas as coisas, tipo, fora do templo. Inclusive na situação onde ele está, que ele está no meio do mar, Exato. que é um espaço de ninguém, de todo mundo ao mesmo tempo. Sim. Né? Como se fosse a presença de Deus demonstrada não num lugar, mas em todos os lugares. E daí, no verso 4, né, no verso 6, na realidade, ele tem esse contraste entre... Ele é feito descer, né? Tipo, descia até os fundamentos dos montes, até a terra, e os ferrolhos e tudo mais, mas a minha oração vai subir até o templo e tal. Então, tem essa imagem de algo que a minha oração vai alcançar Deus em algum lugar. Onde ele estiver, ela vai alcançar e tal. Sim, e é legal que tem um ponto que mostra pra gente também que essa relação do templo, querendo ou não, tá diretamente relacionada a limitar a Deus, no contexto de templo, a um lugar geograficamente, né? Então, parece que Deus só vai atuar no templo. E ele acaba deixando e não ser sensível a perceber que Deus vinha atuando também de diversas outras formas até ali na história. Então, os marinheiros jogando sorte, a própria tempestade, tudo. Então, essa associação dele com o templo faz com que ele também não tenha a sensibilidade de perceber Deus agindo nas pequenas ou até grandes, no caso da tempestade, coisas que estavam acontecendo com ele até ali. Né? Sim. E daí é só importante deixar claro, né, que o fato de mencionar o templo não é o problema. Uhum. Porque quando Deus se revela... E a construção da imagem do templo Sim. ou do santuário na Bíblia, no Antigo Testamento, ela é uma questão de presença em todos os lugares. Porque Êxodo 25:8 é Deus habitando no meio do povo, e no meio é literalmente no espaço aqui, né? Tipo, entre a gente e tal. Então, não é necessariamente que toda vez que tem templo, a gente está limitando Deus a um espaço. Não é isso.
mas é dizer que Jonas está mais preocupado com a localização de Deus, sem perceber a atuação dele em todos os lugares. Um outro ponto que, para mim, pelo menos deixou um pouco claro, é que essa questão geográfica é importante, né? Então, deixa Deus no templo, porque na visão de Jonas, o templo e Deus, consequentemente, tinham ficado no local de origem. E aí até reforça a fuga dele para Tarsis, né? Exato. Então, o texto cada vez mais reforçando essa importância da geografia, tanto no sentido horizontal, então fugir para o ocidente, quanto no sentido vertical de Jonas cada vez mais fundo no mar, etc. Exato. Então, a questão do templo e tudo isso está muito mais associado com a descrição dessa fuga de Jonas, né? Que está indo cada vez mais para longe e uma espécie até de limitação de Deus mesmo, porque o contraste que ficou do capítulo 1, que chega aqui no capítulo 2, é a questão de se Deus está presente aqui, então o outro também vai ver Deus, né? O outro também vai sentir Deus, que é o que chega, não sei se a gente pode pular para cá, mas no verso 8 tem uma questão que fica assim, uma pulga pra gente atrás da orelha, que é de quem que ele está falando aqui no verso 8, né? Quando ele fala assim: os que se entregam à idolatria vã abandonam aquele que lhes é misericordioso. Quem parece meio solto no texto, né? Exato. Assim, quem que tá abandonando a misericórdia de Deus? Quer dizer, porque no capítulo 1, aqueles que são pagãos, eles reconhecem a misericórdia de Deus. Tanto reconhecem que não querem deixar que Jonas se lance ao mar. Em misericórdia a Jonas também. Mas aqui... E é legal, né? Porque tem, eu não sei, a impressão que eu tenho, assim, pelo menos na minha opinião, é que tem um certo foco muito centrado no eu de Jonas, assim, nesse texto como um todo, sabe? Até se a gente for ver, tinha até um comentário que eu esqueci de compartilhar, que eu contei, tipo, eu aparece 8 vezes no texto e meu aparece 7 vezes, sabe? É uma concentração de eu, sabe? E aqui, nessa parte onde Jonas do nada solta essa sobre os idólatras e tal, e ele parece que contrastam, né? Tipo, dizendo assim, não, mas eu vou oferecer sacrifícios a ti, assim, tipo, numa visão muito clara, assim, de superioridade, né? Tipo, de distância, de diferenciação entre ele e quem quer que seja esses outros idólatras. E pra mim, isso aqui é um sinal claro de que a tensão dentro de Jonas não estava resolvida, sabe? Eu acho bem legal, porque eu acredito que existe uma reconstrução, quase que um reatar do relacionamento de Deus com Jonas, que eles voltam a se falar, tá? Você sabe, Jonas estava de mal, mas volta a se falar. E eu acho bem legal, porque as palavras que são usadas, né, no verso 7, na primeira parte, tipo, Jonas lembrou-se, ou quando ele fala assim, eu olharei para o templo, que é a mesma expressão que é usada quando o povo de Israel precisou olhar para a serpente que foi levantada no deserto, né? Que dá essa impressão de, caramba, não importa onde ele esteja, com as tensões que ele esteja, no momento em que Jonas, que estava tipo de costas para Deus, mas Deus não estava de costas para Jonas, porque Deus continuava buscando Jonas, ele se vira para Deus, o relacionamento já passa a existir de novo. Independente de Jonas ainda estar no fundo do mar, independente de Jonas ainda estar com as tensões não resolvidas e continuar achando que existe essa completa diferença entre o valor dele como israelita e o valor dos outros como pagãos idólatras. Sim, e é muito legal esse Jonas no centro de tudo, igual o exemplo que você não comentou para eu não poder roubar, da quantidade de eus que ele fala, porque o capítulo 2, a forma como ele vai fazer sacrifícios, os marinheiros também fizeram. Sim. E ele não nem cita, então ele se sente tão superior dos marinheiros a ponto de ele falar, agora eu vou fazer as oferendas, os sacrifícios e agora vai valer. Então, Sim. tipo, agora que vai reatar porque eu tô fazendo. Então, aqueles que foram feitos no barco pelos pagãos, parece que não teve vale, efeito, não né? vale. E é muito, assim, é muito sutil, é muito sofisticado essa descrição, porque a gente fica nessa dualidade entre olhar para Jonas, talvez com dó, como uma figura que está distante de Deus e não reconhece Deus fazendo as coisas ao seu redor e tudo mais. Mas tem um aspecto que foi muito conversando contigo, né, Eric, assim, que é essa dimensão da honestidade de Jonas também, que é se reconhecer distante de Deus e, ao mesmo tempo, se arrepender com todas as contradições possíveis. E daí é muito interessante entender esse personagem que não é uma subtração, né? Tipo, não é um caminho positivo menos um negativo. É um caminho positivo mais um caminho negativo. Ou seja, Jonas está somando essas duas contradições.
de alguém que se arrepende e quer voltar a Deus, e de alguém que se sente superior às pessoas que ele julga não estar perto de Deus, não estarem perto de Deus. Então, enfim, quando ele fala assim no verso 9, o que eu votei, isso eu vou pagar, aí você fica se perguntando, tá, onde que ele faz um voto a Deus aqui? Né? Ou seja, se ele fez um voto aqui, o voto dele é essa oração. Em nenhum momento antes você vê Jonas fazendo um voto a Deus, ou ele se comprometendo a Deus. Até porque ele nem fala quase. Isso, ele resolve falar aqui, né? Mas ao mesmo tempo é interessante você pensar que, tipo, a contradição de Jonas é a oração de Jonas. E que provavelmente Deus aceitaria a contradição dele como oração. Sim, e é isso, né? Eu acho incrível, até pensando nessa coisa da honestidade, e eu sinceramente penso muito nisso, o como a honestidade conflituosa é muito mais aceitável para Deus do que a hipocrisia. A falsidade, a hipocrisia de um coração completamente entregue, que na verdade é só uma máscara, sabe? Que isso bate muito talvez no que o Igor comentou no último episódio, sobre a questão do confessar uns aos outros, sabe? Porque essas vezes honestidade de uns com os outros e do todo com Deus é o que falta. Tipo, sabe, entre a gente, para que exista uma comunidade que faz sentido, sabe? Que faz sentido pro mundo. Porque eu acho que a real é essa, a gente só tá de saco cheio de falta de honestidade, sabe? De não reconhecimento dos nossos problemas, não reconhecimento dos conflitos que nós temos, do fato de nós não termos respostas para todas as questões. E para mim isso fica muito forte em Jonas. Porque Jonas, ele simplesmente tem um conflito e Deus aceita esse conflito, sabe? O conflito que Jonas carrega, esse protesto, porque é um protesto. É um protesto. É um protesto. E tudo bem. Por enquanto, tudo bem. Isso não muda o fato de nós termos um relacionamento e você pode continuar caminhando comigo apesar do seu protesto, sabe? E um espaço que eu vejo que você falou, conectando com a realidade de agora, é que, ao mesmo tempo que a gente está cansado da hipocrisia, é sempre a hipocrisia do outro. Então, sabe essa coisa assim do tipo, eu julgar uma pessoa pelo que ela postou hoje na internet e não perceber que talvez eu postei há 5 anos atrás algo que eu estou condenando agora? Ou seja, o espírito da nossa época é um espírito que privilegia a coerência, mas não dá espaço para o crescimento. Quer dizer, as pessoas hoje têm que nascer prontas, todo o discurso das pessoas tem que ser politicamente correto, e óbvio, é óbvio que existem questões sensíveis que precisam ser tomadas de conta, mas a grande questão é, que espaço para a vulnerabilidade a gente está dando, né? Para que as pessoas cresçam e aprendam com as suas contradições. A gente está ficando especialista em rebater hipocrisia, mas será que a gente está ficando especialista em aprender com a hipocrisia? Né? É bem interessante, né? Porque o meu favor sempre é merecimento meu, mas e a culpa do outro, a falta do outro, o fracasso do outro sempre é culpa do outro, né? Tipo, a gente nunca consegue perceber o quanto de graça, o quanto às vezes até de aleatoriedade existe nas nossas circunstâncias, né? E a gente cria essas divisões que na verdade elas são imaginárias. Sim. Enfim, aí a gente constrói tipo, essas barreiras em coisas que simplesmente não existem, né? Sim. E a gente acaba vivendo esse teatro de máscaras. Né? E até a escolha das palavras e a forma como o Jonas fala, e dá pra gente pressupor que ele tá se sentindo superior, mostra até a visão do Deus que ele tinha até ali. Né? Então, ele na cabeça dele tinha uma visão de um Deus que não admitia que ele tivesse conflito. É um Deus que, porque de alguma forma ele está fugindo, mas por quê? A gente não sabe ainda, mas na cabeça dele, Deus não aceitaria a vontade dele de fugir, mesmo fazendo Sim. a vontade de Deus. Então, ele Deus não se pronunciou até agora, né? Deus não tá falando, é tudo ele contra ele, assim, ele tá tipo Chaves vendendo churros, só que tá ele brigando contra ele, porque Deus não falou em nenhum momento que eu quero que você concorde e vá para Nínive. A mensagem de Deus foi, vá para Nínive. Se você tem coisas, tem pontos sobre a ida, vamos conversar. Exato. Quer dizer, você tem uma questão para resolver antes de ir para Nínive? Não me interessa muito, mas vai para Nínive, né? Mas assim, esse é um ponto que é essencial também, né? Quer dizer, o quão pronto a gente precisa estar para lidar com o chamado de Deus? Ou o chamado para enfrentar algo que a gente precisa enfrentar, sabe? Quer dizer, volta muito a esse aspecto de, tipo, é um espaço para crescer, nem que seja dentro do fundo do mar, da barriga do peixe, é um espaço para crescer. Né? E é legal. Fala. É que a gente tá se empolgando, né? Sim. Mas é legal pensar nisso, né? Porque às vezes a gente tende a pensar essa coisa do chamado de Deus como um negócio místico de ir para outro, sei lá, né? Outro planeta, falar de Jesus para Marte. Mas assim, é a realidade pequena do eu me preocupar com o outro que é diferente de mim. Sabe? Que tem um pensamento político diferente do meu, que tem, sei lá, um jeito de viver diferente do meu, uma crença diferente da minha.
É esse o chamado da compaixão, sabe? Do amar ao outro, que às vezes está tão distante por causa, né, de um negócio, sei lá. E essa questão é tão clara que hoje, na minha concepção, o mundo é binário. Seja politicamente, na igreja. Então, tipo, ou você é esquerda ou direita. Não, um exemplo, tá? Sendo apartidário. Mas, por exemplo, digamos que eu não apoio o Lula nem o Bolsonaro, não pode. Sim, não pode. Você exato. tem que apoiar alguém. Então, essa questão do mundo se tornar binário e, consequentemente, a igreja, ou você tá pronta pro chamado e você é uma referência na igreja, um líder e, vai alcançar, sim, ou você não tá pronto ainda e fica aqui estudando, não fala muito, mostra o quanto que a gente também não tem espaço para ser vulnerável e o quanto, às vezes, a gente até fortalece esse sistema e uma sociedade binária e não preocupada com as evoluções, com os aprendizados que a gente tem com Deus. Com as nossas incoerências, né? E tem um ponto interessante, né, que é essa questão, eu acho que para mim pega bastante, que é essa questão da intenção e da ação em si, né? Porque eu acho que nós, como sociedade ocidental cristã, assim, a gente valoriza muito a intenção pura. Mas o que é essa intenção pura? Eu não acredito que isso existe, sabe? Até o Heschel, né, tipo, no livro Deus em Busca do Homem, ele fala um negócio muito legal que as maiores atrocidades do mundo foram causadas por pessoas que acharam que as suas intenções eram puras e não conseguiam diferenciar a mistura de egoísmo e interesse próprio nos seus ideais, sabe? E aí, tipo, ele até comentando até sobre, né, tipo, a filosofia do judaísmo, sobre o que ele chama de filosofia das ações, ele defende a ideia de que o ato purifica a intenção. A constância no fazer o que é correto é capaz de mudar meu coração. Então, tipo, nesse sentido, eu não preciso iniciar aquilo que é correto, a prática daquilo que é correto, no sentido, porque é aquilo que Deus demanda de mim em relação ao meu próximo, de amar, de cuidar e tudo mais, já tendo, tipo, o meu coração completamente resolvido, entendeu? Tenho as respostas, não tenho conflitos. Não, ok, cara, vai lá e faz, entendeu? É o fazer, é o caminhar naquilo que vai mudar a minha intenção. E até parafraseando ele, né, tipo, o próprio Heschel, ele comenta assim que a gente é como se a gente fosse solicitado a superar as nossas próprias necessidades, fazendo além do que nós compreendemos, para que depois disso, depois de fazer além do que a gente compreende, a gente seja capaz de entender além do que a gente faz, sabe? Então é um negócio assim de que, para você realmente aprender a amar, por exemplo, né, essa coisa de intenção, do amor, do sentimento, você precisa agir amando, entende? Eu acho que isso é, tipo, talvez essencial para juntar as pecinhas do porquê que Jonas, ele tem que ir, mesmo tendo intenções ruins, tá ligado? Tendo conflitos e querendo... Sim. E é um mini spoiler até, porque a gente vai ver um pouco... Exato. Eu tô me segurando aqui. Esse negócio de Heschel acontecendo na vida de Jonas. Tem uma crítica literária chamada Júlia Kristeva, que ela fala uma coisa muito interessante sobre o espírito da época, né, assim, atual, sobre esse aspecto da gente lidar com os ideais, sabe? Parece que ela compara com o estágio do desenvolvimento humano, o estágio do desenvolvimento humano, o estágio de certas posições perante o mundo. Por exemplo, ela fala que Freud não estudou o adolescente, sim, porque o adolescente ele se preocupa com ideais. E a criança, ela é mais que um cientista, né? Ela está voltada para os seus próprios instintos e ela vai lidar com o mundo como ele vier. Só que o adolescente, ele vive pelos seus ideais, ele é capaz de morrer pelos seus ideais, ele é capaz de matar pelos seus ideais. Então, ou seja, a gente está no mundo hoje muito voltado para o ideal. E daí volta nessa discussão que você colocou, que é essa intenção pura, sabe? A gente vai chegar ao momento que a gente vai ter a pura concepção das coisas, a pura intenção e tal. Quando fazer é o que é mais importante. Assim, só para contrabalancear, né, essa visão meio negativa da bad que a gente está tendo de Jonas aqui, porque eu não acho que Jonas também tenha, tipo, tem um coração mau, sabe? Ele tem um relacionamento sincero com Deus, ele só não tá sabendo lidar com os conflitos dele, sabe? Tanto que eu até acredito que a forma como ele expressa a gratidão dele chega a ser uma espécie de modelo, assim. Porque se você pensar bem, ele tá sendo grato por estar salvo ainda dentro do peixe, sabe? Então assim, é uma coisa meio que de... Ele tá salvo, mas não tá seguro, sabe? E ok, ele já tá reconhecendo o que Deus está fazendo, tipo, a partir daquele momento. E eu acho que isso reflete muito a nossa situação, sabe? De nós nunca vamos estar seguros enquanto ainda estivermos vivendo aqui, mas somos chamados a ter uma atitude de gratidão mesmo assim, sim, sabe? Então, tipo, ecoa muito isso pra mim, de como, apesar de todos esses conflitos e de comportamentos não ideais em Jonas, que sei lá, que eu acho que refletem muito em quem eu sou, sim, quem a gente é,
acaba ficando como um modelo dessa gratidão, sabe? Sim, total. Agora que a gente comentou bastante, acho que dá para ir um pouco para a parte mais prática e tentar tirar um pouco dessas lições que isso traz pra gente, assim, e tudo. E aí, para não ficar comigo só a parte prática, Brunão, o que você acha que mais falou pro seu coração, mais pode mudar um pouco o seu estilo de vida desse capítulo 2 aqui de Jonas? Para mim, o capítulo 2 de Jonas, ele abre a nossa perspectiva sobre quem essa pessoa é. Então, a gente sabe de uma fuga no capítulo 1, mas a gente não conhece quem é essa pessoa. E o que ele sente nessa fuga. Então, quando ele já começa o capítulo 2, nessa oração, falando, na minha angústia eu clamei ao Senhor, por mais contraditório que seja essa oração, ele está passando por um momento de angústia. E eu acho que isso fala muito comigo, porque, como a gente comentou durante todo o episódio aqui, a gente tem a sensação de que o meu sentimento, a minha ação vai evidenciar um certo estado de pureza, de intenção, de conexão plena com Deus, quando na realidade é muito mais sobre uma autocrítica, né? É muito mais sobre um reconhecimento de que talvez o momento de mais conexão com Deus é o momento em que eu estou me sentindo mais no lixo, né? Ou seja, o momento de mais conexão com Deus é aquele que eu reconheço a medida de egoísmo do meu ideal, ou não reconheço. Sim. Mas eu expresso de qualquer forma. Eu expresso na minha oração e isso vai falar com Deus de uma forma que talvez eu nem saiba, né? Mas Jonas aqui, ele faz uma mistura muito bonita de egoísmo e perdão e arrependimento. E ele expressa isso em formato de oração para Deus. Então eu acho que isso é uma lição linda para mim. Sim, para mim, assim, uma das que mais ficou também foi essa questão da vulnerabilidade, né? Um Deus que permite ouvir nossos problemas, apesar de que a missão tá difícil e etc, né? Então esse conversa de Jonas, assim, para mim também teve um impacto no sentido de a gente também tentar se aproximar um pouco mais de Deus, mesmo quando a gente acha que o que Deus está pedindo tá um pouco estranho, sabe? Então isso muda bastante a visão que a gente tem de Deus, porque parece que no livro de Jonas, vai e faça, não me fala o que você está sentindo. Mas no capítulo 2, a gente vendo Jonas explicitamente falando o egoísmo e o perdão, a gente começa a ver também que Deus tem espaço, tanto que está dando espaço para Jonas e está conversando de alguma forma com ele, porque a baleia é como se fosse uma forma de link, né? Então, tipo, pega uma baleia e fale comigo, mas é onde Jonas entende que é o momento dele começar a abrir o coração para Deus e Deus começa a se tornar para Jonas um Deus mais pessoal. Um Deus que está preocupado um pouco mais com ele, que é uma das belezas do capítulo 2 para mim também. Eu, sinceramente, essa parte foi a que mais me marcou, assim, que é essa coisa do como Deus aceita o protesto de Jonas, sabe? E, tipo, vamos comigo. Ele vai tentar resolver, vai ter um ponto para resolver isso lá na frente, mas aqui, ponto pacífico, tamo junto, entendeu? Seu conflito, o meu conflito, não impede o nosso relacionamento. E eu acho legal isso, porque, assim, e a gente talvez ia precisar de muito tempo para ficar discutindo só sobre a questão da dúvida, né? Fé, dúvida. Sim. Porque eu acho que a gente tem uma construção religiosa que faz a gente pensar que você não pode ter dúvida a respeito de nada, assim, sabe? Você não pode ter conflito, você não pode ter protesto. Eu fui educado religiosamente assim, sabe? Na minha igreja onde eu cresci, todos nós. Acho que se eu expressasse alguns tipos de dúvidas, eu era queimado. Brincadeira. É brincadeira, gente. Não faça isso. Ele nasceu na Idade Média. Não tem que eu já tenho algumas centenas de anos, brincadeira. Mas assim, sabe, eu não conseguia conciliar o fato de existir questionamentos a respeito da vida, da existência, do mundo, do universo, a respeito de Deus, com um relacionamento de caminhar com Deus e andar naquele caminho, sabe? Justamente porque eu não fui educado a entender o que está acontecendo aqui em Jonas. Deus aceitando esse conflito. A gente não foi educado nem a ler a história de Jonas, né? A gente sabe que é uma história do peixe. Calma, Bruno, calma. Pega uma água, Gabi, por favor. Mas eu acho que talvez essa seja a mensagem que para mim, eu quero deixar para todo mundo, assim, né? Tipo, compartilhar o que me tocou, que é, talvez, sei lá, a gente esteja com conflitos, questões a respeito da vida, da existência, e a gente não precisa simplesmente fingir que isso não existe, sabe? Eu acho que a grande questão da fé é submeter as dúvidas e os questionamentos a um relacionamento que continua existindo a despeito disso, sabe? Isso, pra mim, eu acho, tipo, sensacional. Sim, porque torna a relação humana no sentido mais bonito, sabe? Sim, e aí, dando um exemplo até pessoal, não vou citar
a briga, mas teve um dia que eu e a Gabi tava prestes a ter uma discussão sobre um tema, e ela me falou uma frase que mudou muito a visão que eu enxergo o relacionamento, e aí depois eu vou aplicar pra Deus, tá? Não é uma terapia. Mas ela falou assim que se o nosso namoro não é forte o suficiente pra conseguir falar daquele tipo de tema, então o nosso namoro tá com prazo de validade já dito, assim. Então, se a gente tem um relacionamento que não tá incumbido nele de que vão ter conflitos, vão ter perguntas, vão ter dúvidas, vão ter desconforto, como é o nosso relacionamento com Deus, nosso relacionamento é frágil a ponto de que qualquer coisa a gente não tá mais É que É sintomático. essa é a verdade, né? Às vezes a gente é ensinado a ter um relacionamento de prateleira com Deus, né? Tipo, é superficial, é artificial, é industrializado, não é uma coisa visceral, orgânica, que tipo, tá com você o tempo todo, caminha, sabe? Enfim, que nem Jonas fala, no meio do abismo. É isso, entendeu? Ele tá ali, assim, você não precisa, tipo, se esconder, ele tá vendo, não tem pra onde fugir. E é um negócio lindo, é bonito isso. Enfim, eu só queria comentar um outro negócio que eu acho legal também, e eu falo rápido, assim, tipo, não espere os sentimentos corretos pra fazer aquilo que é certo, sabe? Pra mudar a forma de vida. Ótimo. Que eu acho que é isso que fica de mensagem pra Jonas, né? Você não precisava ter esperado os seus conflitos se resolverem para você tipo fazer o que é correto em relação àquele povo que você discorda de mim. A gente não sabe ainda o que é, isso vai ficar pro capítulo 4, mas a gente não precisa esperar os sentimentos certos para começar a mudar a nossa forma de viver, mas é o contrário, né? Na verdade, tipo, mudando o nosso jeito de viver em direção àquilo que a gente acredita que é o correto, as nossas intenções, o nosso coração pode ser mudado. E nem viver também sempre na tentativa de fabricar esse sentimento. Que eu acho que a grande questão é essa. Às vezes a igreja é uma grande fábrica de um sentimento de conexão com Deus. Quando a gente, muitas vezes, tinha que ser um espaço para as pessoas reconhecerem as suas crises com Deus. E daí, nessa crise, a gente vai percebendo a cura que Deus faz e a oportunidade. E é legal isso, assim, último comentário. Juro pra você. Pode isso, já sair, tá? O Eric eu lembrei até de uma analogia legal, porque eu acho que isso é um ponto, né? Como que eu faço pra não me preocupar com isso? E eu acho que é o foco no outro, né? Assim, vivendo, quando eu me preocupo na tarefa de cuidar do outro, de me envolver com o outro, de conhecer o outro como um você, né? E não simplesmente como um meio para um fim, eu acho que essa mágica acontece, como, por exemplo, sei lá, um pianista que vai se apresentar e ele pode até ficar preocupado com os aplausos, se vão gostar do que ele vai tocar, não sei o quê, mas quando ele começa a tocar, tipo, a música toma conta dele de tal forma que não interessa se tem gente ouvindo, se, né, ou coisa parecida. E isso, eu acho que é tipo o maior exemplo possível de como isso acontece, sabe? Do não se preocupar com as intenções, mas se focar naquilo que é a forma de vida mais bela, que é mais essa honesta, compaixão, né? Essa honestidade de ser inteiro e ter compaixão pelo outro e tudo mais. E essa palavra é bem importante, que pela segunda vez a gente cita temas que transitam ao longo da palavra compaixão, né? E talvez a gente já comece a ter umas características da história macro de Jonas, e vamos ver o capítulo 3 e 4, mas compaixão já aparece pela segunda vez em 2 capítulos, né, de uma forma bem reforçada, assim, né. E aí, para deixar uma expectativa, agora a gente tem na história um Jonas que se abriu a Deus, um Jonas que teve um conflito, um Jonas que tá mostrando que ele não tá confortável, e aí agora parece que a história no capítulo 3 vai resetar. Então parece que ela começa como se fosse no capítulo 1, mas agora com um Jonas um pouco mais vulnerável. Vomitado. Sujo. Importante isso. Na areia ainda, né? Então virou a milanesa. Pedido, Jonas a milanesa. Mas a gente tem um Jonas muito mais vulnerável e uma pessoa um pouco mais transformada, com uma etapa um pouco mais evoluída nesse sentido. Então, a gente espera vocês no próximo episódio. Espero que vocês tenham gostado desse também. Fiquem com Deus.